Pergunta assim: você tem algum hábito que você não gosta em você? Agora, quem está com sua esposa aí pergunta assim: eu tenho algum hábito que você não gosta em mim? Não precisa falar, não vamos brigar aqui, espera. É só como é que é o ministério do cotovelo, mais devagarzinho, tá? Não há necessidade de discutir, tá bom? Viu, Fabiano? Calma. Glória a Deus. Ele é tão calmo, né? Então a gente fala assim. Mas Deus me deu uma palavra. E essa palavra é: mudando hábitos para sair do piloto automático. Mudando hábitos para sair do piloto automático. Queria que você prestasse atenção no que diz o Salmo 39, os versos 4, 5, 6 e 7. Salmo 39. Fala assim, ó, mesmo sentado. Escute bem, a palavra fala assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Você pode repetir isso comigo? Repita fazendo uma oração para Deus. Diga assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Pergunta para quem sofreu perdas recentemente, e ele vai ajudar você a definir o que é essa fragilidade. Quem perdeu a mãe, quem perdeu a esposa, quem perdeu o marido, né? Como a Rita. Mas o verso 5 continua dizendo assim: deste aos meus dias o comprimento de um palmo. Um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. A duração da minha vida não é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. O homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita. Presta atenção. Em vão, está se referindo ao homem. Em vão se agita. Corre atrás do dinheiro, por exemplo, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Diga comigo: minha esperança está em ti. Agora eu queria ver toda a igreja com a mão levantada dizer isso profeticamente. Diga: minha esperança. Isto, minha esperança. A esperança da minha vida és tu, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus por isso, porque Ele é a esperança. Ele é a esperança. Eu quero convidar você hoje a pensar, já que você veio, abriu mão de assistir lá, disse que tinha um negócio na televisão lá das Olimpíadas, né? O encerramento, não era isso. Mas já que você veio, e você vai ser privilegiado de poder meditar um pouco sobre isso, e que Deus possa nos construir aqui nesse lugar, sobre essa coisa da vida, sobre essa coisa dos hábitos, sobre essa coisa de andar como quem vai levado por uma folha ao léu, né, ao vento, né? Eu quero convidar você a pensar na brevidade da vida, a pensar profundamente essa noite em quais têm sido os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas atitudes, diante dos dias que estão rapidamente passando. E aqui, se eu pudesse sentar e ter aquelas conversas que o pastor ensinou a ter, e contar para você como passa rápido. Se eu pudesse. Diante da brevidade da vida, diante da fragilidade da vida, ou seja, diante da única certeza absoluta que todos que estão nesse ambiente têm, que é a morte, eu queria que você pensasse comigo. A gente sempre ouve, especialmente os mais idosos, como o pastor Ademir, dizerem que a vida passa muito depressa.
Porém, isso é uma coisa que, é uma conversa que ficou tão retórica, que passa despercebido isso. Não tem merecido de nós a devida importância, a devida atenção. Primeiro porque não é nada gostoso ficar pensando que a morte pode chegar a qualquer momento, não é verdade? Quem gosta de ficar pensando? Segundo, porque muitos vivem como folhas secas carregados pelo vento da sobrevivência, pelo vento dos afazeres diários, a luta pela sobrevivência, né? A luta dos afazeres diários, pelo vento da ambição, pelo vento dos prazeres imediatos, e apenas se deixam levar pela vida, não prestam atenção na vida. E Deus não fez a você e a mim, não sonhou você e a mim, para que eu e você, com inteligência, com sabedoria, não pensássemos na nossa vida. E essa noite eu quero convidar você a pensar profundamente na sua vida. Porque especialmente ainda nós fazemos nossos planos de vida. Sim, nós fazemos, claro, todos temos. Elaboramos nossas prévias do caminho. O que nós vamos fazer no caminho da vida como peregrinos aqui na terra? Sonhamos nossas conquistas, e isso é bonito, sem porém consultar ao Senhor. Sem submeter a Deus as nossas expectativas, sem submeter a Ele as nossas vontades, sem nos lembrarmos de que Deus é importante antes das nossas escolhas. Claro que Ele é importante para curar os nossos caminhos, para sarar os nossos erros, para nos levantar, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Isso é incontestável. Mas Ele nos deu inteligência para que nós pudéssemos avaliar diariamente, momentaneamente, a todo instante, o que nós queremos e onde nós queremos chegar. Porque Satanás, irmãos, ele está muito satisfeito com essa estratégia vendida pelas televisões, vendida pela mídia. Viva a vida, esquente com isso, vá viver a vida. Porque o que tem? Um trago a mais? Uma pitada a mais? Satanás está tão satisfeito com tudo isso, porque ele não gosta que eu e você pensemos. Ele não interessa que eu e você tomemos posição, caiamos em si. Não interessa isso para ele. Satanás ama que andemos distraídos. E como eu disse antes, e dei nome a essa ministração, Satanás ama que nós andemos no piloto automático. Porque isso facilita o trabalho dele, de nos enredar como pessoas frágeis e nos levar para o inferno, que é tudo o que ele quer. Nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui como peregrinos para escolher. E como peregrinos nós tomamos as decisões, fazemos nossas escolhas. Eu falei isso 2 semanas atrás. E aí geramos nossas atitudes. Agora, nesse momento, Satanás o que ele quer fazer? Nos enredar. O que é essa palavra enredar? Vem de rede. Ele joga a rede e pega o peixinho. Aqui para nós que estamos acostumados a ver essa pesca fabulosa que houve nesse inverno aqui, então a gente pode imaginar como é que ele faz. Ele vai jogando a rede e vai tentando. Tem outra versão da Bíblia que fala o laço do passarinheiro. Ou seja, ele vai tentando laçar o passarinho. Eu lembro quando nós era menino, a gente fazia o lacinho com aquelas linhas de pescar do papai, né? Que depois a gente apanhava porque a gente tirava da vara de pescar dele a linha. Daí no dia de pescar ele vinha lá correndo 6 horas da tarde, vou pescar hoje à noite. Chegava lá na vara, não tinha mais linha. Cinta de nós, entendeu? Mas o fato é que nós fazia aqueles lacinhos, amarrado num preguinho, numa tabuinha, e colocava bastante quirelinha de milho, que nós roubava da mãe, que era das galinhas lá, a gente escondido, levava lá no meio da capoeira, colocava lá, e depois a gente ficava olhando o passarinho, vinha comer, enredava o lacinho. Assim Satanás faz com nós, ele fica dando um milhozinho para nós andar distraído na vida, e ele faz o lacinho, e quando ele pode, ele pega nós. Ou seja, ele quer enredar a gente, quer pegar a gente com a rede. Quando se trata de assuntos espirituais, Satanás prefere, é claro,
que você nem pense na brevidade da vida, que você nem pense na fragilidade dos seus dias, na morte, e muito menos na vida eterna. Ele não quer. Continue cego, continue pecando, continue cheio de ilegalidades, continue tendo vida dupla, continue como você quiser, não tem problema. Aliás, esta é a melhor maneira de nos levar a viver descuidadamente, como se a vida nunca fosse terminar. Ele deixa a gente. Uma vida sem planos não tem sentido, é lógico. A vida precisa ter planos. Porém, preste atenção. Nós nos concentramos exclusivamente em fazer planos de assuntos materiais, na luta pela sobrevivência, na busca de satisfações materiais, o que é claro, é prudente, é necessário e até imprescindível. Como que você não vai, diante de uma economia que nós vivemos, ter noção? Hoje de manhã a gente escutou o pastor falar, dívida nunca tem que ter. Esquece, se você tem, liquida as que tem e não tenha. Então a gente precisa realmente pensar. Mas priorizamos isso de tal maneira, estas buscas das coisas perecíveis, das coisas finitas, que esquecemos das infinitas. Esquecemos do que é eterno. Chegamos a pagar altos preços de falta de paz. Chegamos até a perder a saúde. É uma loucura. E por ser uma loucura, é uma tolice. E por ser uma tolice, é uma insensatez. E é tão grande que esquecemos da brevidade, da fragilidade, da nossa jornada tão curta aqui na terra. Convivemos então com esses valores distorcidos, errados, nos comportamos como se fôssemos eternos aqui na terra. O tempo todo, alguns desconsideram tanto estas reais verdades da nossa vida. Eu quero repetir isso. Desconsideram tanto essas reais verdades da nossa vida, que querem até dizer para Deus como Ele deve nos abençoar, como Ele deve buscar a nossa exaltação. Ai Deus, se você me abençoar nisso, eu vou te exaltar, eu vou te louvar, senão não. Se der certo os meus planos, se você atender às minhas prioridades, Deus, as minhas prerrogativas, então eu vou obedecer às tuas vontades. Vou entender então que você é Deus. Ainda, se você me abençoar da maneira que eu quero, então eu vou te exaltar. Ah, como vão amá-lo muito mais se ele derramar dinheiro no bolso. Ah, como vão amá-lo muito mais se ele der a namorada certa para mim. Se ele der o namorado certo. Se ele quebrar a cara do meu pai e fazer meu pai vir para a igreja. Se ele fizer o que eu quero. Ah, como vou amá-lo. Sabe, Tiago disse no capítulo 4, nos versos 13 em diante. Tiago disse, ouçam agora vocês que dizem, preste atenção nesse texto. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Tiago está afirmando isso. O que é a sua vida? Irmão, o que é a sua vida? O texto continua dizendo assim, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo, se o Senhor quiser... Não, vamos fazer mais bonito. Levanta a sua mão direita, assim, faça. Eu sei que está um pouco, esse começo desse sermão está um pouco, mas eu preciso explicar isso. Então diga assim, se o Senhor quiser, viveremos e faremos a tua vontade.
Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Mas Tiago está dizendo aqui, se o Senhor quiser, ele está criticando aqueles que dizem assim, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês, ele continua dizendo, se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Não, porque eu tenho um plano, eu vou para lá e tal, eu sei que o Senhor vai me abençoar. Possivelmente sim. E eu quero conversar com você sobre isso. Tanto o salmista que fala da brevidade da nossa vida, que nós lemos no primeiro texto, quanto o Tiago que fala da fragilidade da nossa vida, um fala muito da brevidade e o outro da fragilidade. Falam dessa única certeza absoluta que nós temos, que é a morte. Ambos, Davi e Tiago, reconhecem também que uma vida sem planos não tem sentido. É assim, levamos a vida de forma irresponsável, levamos tudo muito na reação ao imediato, convivemos com condutas pessoais, presta atenção aqui, que nos desagradam, mesmo sem perceber. Praticamos repetidamente hábitos nocivos para nós. E o pior, hábitos nocivos para aqueles que nos rodeiam. Às vezes a gente tem respostas do tipo, eu sou assim mesmo, se você quiser, eu sou assim mesmo. Gostou, gostou, não gostou? Quantas vezes briguei com minha mulher e falava assim, gostou, gostou, não gostou, minha amiga? Sai fora. Porque era o tipo do sujeito que pensava exatamente assim. Vivia no piloto automático. Muitos de nós levam a vida no piloto automático, mesmo dentro das igrejas. E é por isso que eu queria falar contigo um pouco sobre isso. E o que eu quero dizer quando eu falo do piloto automático? É viver, preste atenção. Quando você que dirige, quem dirige aqui, levanta a mão assim, quem dirige aqui carro? Olha, quase todo mundo. Então é fácil explicar. Quando você tem um carro de câmbio, ou mesmo, esquece o câmbio, mesmo que seja um carro de câmbio automático, mas você está andando, você está dirigindo, na avenida, chegou no sinaleiro, você está conversando com alguém que está ao seu lado, sua esposa, seu marido, alguém que está ao seu lado, você está conversando, e daí como é que foi seu dia e tal, tudo bem, o sinaleiro trocou o sinal, você pisa no freio automaticamente, você não pensa nessa atitude de pisar no freio, você faz isso automaticamente. Não é verdade? Você está andando na pista, indo para o balneário. Você olha no espelho, você está na pista da direita, você olha no espelho, não vem vindo ninguém, você puxa para outra pista, ultrapassa, volta. E você nem viu isso, por quê? Porque você estava conversando com a esposa, isso é andar no piloto automático. Você levanta de manhã, você vai direto para a pia, pega a pasta de dente, põe em cima da escova, vai embora, e nem lembra que escovou o dente. Escova e vai para frente. Não é assim que funciona? Será que, agora que nós estamos numa idade um pouco mais avançada, né, seu Tiago? A gente olha assim e fala, será que eu tomei esse remédio ou não tomei? Tem que ter aquelas cartelinhas que tem atrás escrito assim os dias, porque se errar ali, vai ter que tomar 2 vezes. É no piloto automático. É disso que eu estou falando, as nossas atitudes. Aí, inclua nisso muitos outros hábitos. Inclua nisso muitos outros hábitos. E sabe por que acontece isso? Porque eu e você temos um negócio chamado consciente e o inconsciente. E aonde está armazenada essa decisão de tirar o carro dessa pista, passar para cá, ultrapassar e aumentar? Aonde está armazenado a decisão de que quando você vê um gato atravessar na frente do carro, você pé no freio? Quando você vê uma criança, então você pisa no freio. Onde está armazenada essa decisão? Ela está no subconsciente. Você treinou, você criou um hábito. E todos os hábitos que você tem, eles vão ser armazenados no teu subconsciente. As suas respostas duras que você tem para com a sua família, estão lá armazenadas. Os seus comportamentos limitadores estão lá armazenados. Então o que acontece? O consciente, ele tem um prêmio. Você recebe um prêmio. Provavelmente quando você fez
esse hábito a primeira vez, você recebeu um prêmio. Você recebeu alguma coisa, um deleite qualquer. É como, por exemplo, o hábito de falar mal de alguém. Você cria um hábito de falar. Você fala uma vez para alguém. E você sai de lá e fala, que delícia que é isso. Você não faz isso conscientemente. Mas o seu organismo armazena isso no teu subconsciente. E aí amanhã, você levanta, você encontra um outro amigo ou uma outra amiga. E você vai falar mal de novo. E você vai sair dali e vai falar, senti prazer nesse negócio. Vamos um pouco mais profundo? Pense naqueles que param na frente da televisão e vão assistir a pornografia. É a mesma coisa. Faz uma vez, olha, recebe um prêmio do prazer, armazenou. Ele tem como que se fosse uma pessoa viciada no cigarro. É o mesmo vício, no álcool, na cocaína. Mesma coisa. Então está armazenado no seu subconsciente. São decisões arquivadas que determinam comportamentos repetitivos. Isso é andar no automático. Ou seja, você nem pensa o que você está fazendo. E essa noite eu quero convidar você a pensar sobre a brevidade da vida, sobre a fragilidade da vida e sobre os teus hábitos. Você pensar sobre os teus hábitos. Bons e ruins, porque tem hábitos muito bons. Escovar os dentes é um hábito ótimo. Levantar de manhã e dizer, bom dia, minha princesa querida. Como vai? Dar um beijo gostoso. Né? É um bom hábito. Né? E buscar café para o marido na cama é um ótimo hábito. Excepcional, né? Então, ou ao contrário, meus maridos, né? Maridos ao contrário, entendeu? E sabe o que acontece? O pior de tudo é que os comportamentos ruins vão ficando armazenados. Porque os comportamentos bons, normalmente é um investimento que você está fazendo, e então está desgastando você, você não faz mais. Mas o comportamento ruim, esse dá prazer. Porque tudo que o Satanás oferece dá prazer. Então o comportamento ruim ele vai nos levando a aumentar cada vez mais o nosso estoque de informações no nosso subconsciente. E nós com essas decisões arquivadas determinamos comportamentos contínuos, constantes. E nem pensamos como estamos fazendo. Quando nós nos flagramos ou alguém nos acusa, a gente se sente até acuado. Você está dizendo que eu faço isso? Você faz isso. Se você tivesse o privilégio de ter a esposa que eu tenho, você ia ver que ela é uma pastora para mim impressionante. Porque ela tem cara mesmo, ela fala, se eu não falar para você, ninguém vai falar, então eu vou falar. E mete fuga. É comigo mesmo. Eu falei, então tá bom, então fale aí. E agora com essa história de ser pastor aqui, eu tenho a impressão que o dia vai ter que ter 25 horas. Para poder escutar tudo que ela vai falar. Sabe o que acontece quando a gente está no piloto automático? Não há interesse por crescimento. Estamos indo bem. Convivemos com maior facilidade com aquela história do isso não dá nada. Não tem problema. Não tem problema, isso não dá nada. Não há atitudes de mudança. Por quê? Porque nós não queremos reagir ao nosso agir. Nós não queremos reter a nossa ação que o subconsciente manda o consciente fazer. Experimente dirigir 10 quilômetros pensando em cada atitude que você vai tomar no volante do carro. Você vai ser para a direita, para a esquerda, vai frear, vai acelerar, vai tocar. Você nem consegue mais. Você faz isso, você entra no carro. Não é verdade? A gente repete a vida toda os mesmos erros, as mesmas falhas. Quero dar uns exemplos para você. Falei de falar mal dos outros, né? A vida sedentária, por exemplo. Quem tem vida sedentária? Quem tem, por exemplo, o hábito de colocar o dedo no nariz? Um dia colocou o dedo no nariz e deve ter gostado. Combater o bom combate é ter 4 netos em roda de você dizendo, tira o dedo do nariz, menino. Tira o dedo do nariz, menino. Um outro hábito muito ruim, casar e querer viver as atitudes de solteiro.
pescaria, motoqueiro, roda de festas, sem a esposa, passeios com os amigos ou amigas, sem os cuidados na casa. Um hábito terrível que tem muito no meio evangélico é lançar sentenças sobre a vida dos outros. Ah, isso aí não serve para nada. Isso aí é porque pensa uma igreja chata. Lá só serve para quem quer aprender alguma coisa, não serve para mais nada. Tipo, sentenças. Outro hábito muito ruim, mentir. Que hábito terrível de combater, nós vamos aprender isso. Outro hábito, jogar no computador, está muito na moda, jogar no computador. Virou hábito, virou vício. Não saber ouvir. Não dá para começar a falar. Começou a falar, o cara... Não sabe ouvir. Pessoa que fala demais. Pessoa que tem brabeza. Falou, vai levar, então melhor não fale. Ninguém consegue conviver. Pessoa que costuma gritar, falei antes, né? Dentro de casa com seus familiares. Aqui não tem ninguém disso, né? Não imagina que é isso, né? Olha como ficou em silêncio todo mundo, viu? Maravilha. E o procrastinador? Pensa aquela pessoa que tem o hábito de deixar para amanhã todas as coisas que poderia fazer hoje. Vai deixando. E uma coisa terrível da sociedade atual, que é a pessoa que tem o hábito de gastar mais dinheiro do que ganha. Aí o que acontece? O cara fica devendo. Vem alguém, tenta cobrar, o cara não tem bens para responder. Trata isso com a maior futilidade. Trata isso com a maior irresponsabilidade. Esquece que o dinheiro do outro, o outro ganhou suado. Não assume os compromissos, não procura o credor, não dá satisfação. E isso, como às vezes o credor fica constrangido de vir cobrar, especialmente no meio evangélico, não é mesmo? Fica constrangido. Aí o que acontece? A pessoa torna isso um hábito, já vai para outro, pega outro, vai para outro, pega outro, e já não tem mais o peso da ilegalidade. E aí a pessoa não entende, eu quero que você entenda isso, a pessoa não entende por que ele não consegue prosperar. E eu quero voltar lá no prosperar da palavra de oferta, não é no dinheiro, é em todas as áreas. Porque as ilegalidades que esses maus hábitos vão gerando são alimentos para que Satanás venha comer na sua mão. E então, irmão querido, irmã querida, não adianta, porque enquanto você não fechar as brechas, enquanto você não fechar as portas, enquanto você estiver dando oportunidade para Satanás chegar diante de Deus e dizer, olha teu filho, o que está fazendo, Senhor? Você está entendendo a importância de você não andar no piloto automático? Deus quer conhecer o teu coração, tudo bem. Tá bem, pastor. Eu reconheço que em muitas áreas da minha vida eu ainda preciso dar passos significativos para mudar meus hábitos. Vamos repetir isso junto? Diga comigo, pastor. Não, diga mais alto, diga pastor. Eu reconheço que em muitas áreas da minha vida eu preciso dar passos mais significativos para mudar os meus hábitos ruins. Irmãos, presta atenção, para que a vida chegue na essência do seu real valor, é preciso planejar sim, mas é preciso viver no caminho correto. O caminho do quê? Da sujeição, submissão e obediência. A quê? À palavra de Deus. Para que as portas sejam fechadas. Para que o céu se abra e derrame bênçãos sobre sua vida. Precisa levar em conta, sabe, irmãos? Você e eu precisamos levar em conta a fragilidade, a brevidade da nossa vida, a vida eterna dada como graça a cada um de nós por Jesus. Diga comigo, Deus quer que a gente dependa dEle. É essa independência que vai nos matando. É essa independência fácil que é o regar,
como se diz, o transmitir a energia para o diabo. Você está transmitindo, vem da caixa do poder de Deus, passa por você, e em vez de transformar o seu coração e a sua vida, e gerar em você legalidades para que as bênçãos sejam retidas em você, essa energia você vai dar para que Satanás venha comer na sua mão. Deus nunca vai abençoar nada que não fique no lugar, nada que fique no lugar dele em nossas vidas. Identifica essa frase? Você que deixou escrito isso na minha mesa lá, isso na mesa do quarto lá. Ele nunca vai abençoar nada que fique no lugar dele em nossas vidas. Diga comigo, Deus. Vamos falar isso com amor? Diga assim, Deus nunca vai abençoar nada que fique no lugar dele em nossas vidas. Agora diga assim, Deus nunca vai abençoar nada que fique no lugar dele. Agora coloca a mão no coração e diga, na minha vida. Irmãos, aplauda o Senhor Jesus aí, porque nada ele vai abençoar. E quando você elege um mau hábito como uma coisa menor, e você não luta, você não tem no teu coração a intenção clara de combater esse mau hábito, então saiba que Deus sabe disso, e então Ele entende que você está colocando aquela coisa acima da vontade dEle, e você gera então uma ilegalidade, uma porta aberta, e com essa porta aberta só a misericórdia dEle. Mateus 6,27 está escrito assim, qual de vós, por ansioso que seja, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado só na sua vida? Mateus 6,33 fala, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então se Deus está vendo você lutando, combatendo o bom combate, querendo acabar com seus maus hábitos, Deus está vendo você andar no caminho correto, então sim, meus queridos, então sim, meus amores, meus irmãos queridos, então sim, você vai poder ver a glória de Deus se manifestando sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre toda a tua prosperidade, amém? Glória a Deus, irmãos queridos, para sair desta situação de comodismo que a gente vive, de conformismo, para abandonar a vida que está em cumplicidade com o mundo, para sair dos maus caminhos, a primeira coisa que você precisa fazer é sair do automático em nossos hábitos. Nos seus hábitos precisa sair do automático. Ou seja, o hábito mau que você tem precisa ser banido. Porque ele gera pecado. Ele te mancha a tua santidade. Eu espero que essa noite a gente possa sair daqui gerenciando as nossas escolhas. Gerenciando nossas escolhas. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, gerencie tuas escolhas. Sabe, eleger prioridades a ponto de sairmos do automático em nossos comportamentos. A gente precisa repensar a cada minuto que é despendido para cada tarefa. Rever cada esforço feito para chegar a uma vida de desfrute e alegria. Portanto, nós precisamos mudar nossa escala de valores. Nós precisamos entender a fragilidade, nós precisamos entender a brevidade e precisamos priorizar a vida eterna. Porque se você não entende isso, não há nem razão para ser crente. Se você não entende que você é eterno e que você foi salvo por Jesus na cruz, não precisa nem se transformar num crente. Mas se você entende isso, vale a pena lutar. E eu estou nessa luta e convido você a pensar profundamente nisso. Provérbios 14:8 fala assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. É um dia de entender o caminho. Diga para quem está junto com você, diga assim: hoje é um dia de entendermos o nosso caminho. Porque a estultícia
é não fazer isso. A estultícia é não entender o próprio caminho. Ela está com os insensatos e é enganadora. Há momentos na jornada tão curta da nossa experiência, olha só, irmãos, há momentos na jornada da nossa vida que são simplesmente oportunidades de Deus para realizar uma virada radical em tudo que nós vivemos até agora. Tem dia que você chega no culto e fala, hoje vai ser definitivo na minha vida. E eu queria que para muitos aqui, essa noite, fosse definitivo. Pare de olhar para o seu umbigo. Comece a olhar para os preceitos bíblicos. Eu tenho presenciado e participado de transformações, como citei aqui agora, que estava alegre, trazendo essas pessoas a receber aqui os diplomas. Em muitas vidas que estavam repetindo seus erros no câmbio automático. Chegaram aqui com vidas arrasadas. Até com relacionamentos doentios. Que depois da decisão de romper com os velhos hábitos e sair do piloto automático, desta vida comum que levavam, passaram a ser modelos de amor, passaram a ser modelos de paz. A pastora sabe, ela está usando algumas mulheres para discipular outras, que ela fala, olha aqui, eu lembro quando essa pessoa chegou aqui. E agora, quando alguém chega com o mesmo problema, fala, escuta, irmã, tem uma pessoa que chegou aqui que tem o mesmo problema que você. Você não quer cuidar dela? Porque precisa ajudar a pessoa a sair do piloto automático. É isso que ela faz. É isso que nós fazemos para os homens. Essas pessoas passaram a ser modelos de amor, modelos de alegria, modelos de paz e tudo mais que um cristão pode usufruir. Assim, os princípios do reino para o cristão e para a nossa vida, os princípios do reino, associados, preste atenção, ao rompimento dos velhos hábitos, ou seja, a anulação dos velhos hábitos, passaram a fazer grande diferença entre ser apenas alguém que passou por esta vida sem deixar qualquer legado. O que você quer? Você quer ser uma pessoa que vai passar por essa vida sem deixar nenhum legado? Ou você quer ser alguém que faz a diferença? Ou você quer ser alguém que influenciou vidas? Ou você quer ser alguém que deixou um legado de bons comportamentos? Ou você quer ser alguém que estabeleceu um legado de honra e respeito? Alguém que deixou um rastro de sabedoria? Pessoas que deixaram marcas reais da sua beleza interior, que é o grande tesouro encontrado por um ser humano. Sim, irmãos, quando a pessoa decide colocar Deus acima de tudo em sua vida e busca suas limitações comportamentais, ela então deixa tesouros maravilhosos usufruídos por seus filhos, é admirado e até invejado, entre aspas, por outros, que não tiveram a coragem. Por isso essa noite é uma noite de coragem. Essa é uma noite porque não tiveram coragem nem disposição para enfrentar o grande desafio de ser uma pessoa melhor todos os dias, buscando sair do piloto automático. Então, para sair do piloto automático, a gente precisa fazer algumas coisas. Vamos ser práticos nisso. Primeiro, a gente precisa mudar valores. É preciso mudar os valores da vida. Valorizar mais o meu relacionamento com Deus do que o dinheiro, por exemplo. Valorizar mais minha família do que o meu trabalho, por exemplo. Desfruto todas as coisas simples da vida ou não? Eu consigo olhar quantas vezes filhos estão tentando agarrar nas pernas dos seus pais para que eles sorriem para eles e eles passam ao léu. A segunda coisa que precisa fazer é mudar prioridades. Qual é a primeira coisa a ser feita nessa manhã? A gente costuma dizer que não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo. Ele nos dá 168 horas numa semana. Faça a conta, 7 dias, 24 horas por dia, 168 horas. E nós não conseguimos viver com 160 para nós e dar 8 horas para Ele.
Se nós pegássemos 8 horas e dividíssemos, ia dar 1 hora por dia, nem isso, um pouquinho mais, até um pouquinho mais. Então tá, não vamos gastar 8, vamos gastar 7 dias por semana. 1 hora por dia, vamos gastar 7 horas. E nessas horas, o que nós vamos fazer? Vamos meditar sobre nossos maus hábitos. Vamos avaliar como está sendo o nosso comportamento. Que área da minha vida ainda está no automático? Que área da minha vida está no automático? Então, se eu gastei 7 horas, de 168 horas, sobraram quantas horas? 161. Sobrou 161 horas. Você vive, descansa, trabalha, come, dorme, brinca, faz o que você quiser com 161 horas. A gente não para pensar nisso. A gente só tem a desculpa de que não tem tempo. A gente dá uma desculpa que a gente não tem tempo. Então, é preciso mudar as prioridades. E o terceiro ponto, você precisa entender que precisa obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus, porque ela é mandamento. Obedecer a palavra de Deus, porque ela é a instrução para nós vencer os maus hábitos. E obedecer a palavra de Deus, porque ela nos dá a disciplina. Essas pessoas que vieram aqui buscar seu diploma tão suado do Intimidade, elas tiveram uma disciplina. Se você perguntar para elas, elas vão dizer: muitas quintas-feiras eu estava tão cansado, muitas quintas-feiras eu estava chovendo, muitas quintas-feiras era frio, muitas quintas-feiras eu não pude nem ir para casa comer, eu vim correndo para cá para chegar no horário do curso. Mas venceram a batalha, porque quem nos dá essa disciplina é a palavra de Deus. Então eu quero começar de novo. Você precisa reorganizar a sua vida. Você precisa organizar e mudando valores. Segundo, mudando suas prioridades. E terceiro, obedecendo a palavra de Deus, que vai lhe dar mandamento, que é mandamento, vai lhe dar instrução e vai lhe dar disciplina. Provérbios 10:8 fala assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Diga comigo: o sábio de coração. Não, você sabe fazer melhor. Isso é muito melhor que o pastor. Fala assim: o sábio de coração aceita os mandamentos. Isso mesmo, o sábio de coração é aquele cara que aceita os mandamentos. Senão, eu falei para uma pessoa que chegou agora aqui na porta, que eu estava reclamando porque eu conheço a vida dele, ele precisava de mais desse congresso da família. E eu fiquei assim com o coração angustiado de não ver ele aqui. Porque eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas e daí eu não vejo as pessoas, eu fico angustiado. E daí eu falei para ele: você precisava ter vindo. Ah, mas tia, você vai arrumar sempre desculpa. Quem não arruma desculpa? Como diz a pastora: acho que eu não vou no culto nesse domingo, porque segunda-feira vai me dar uma dor de cabeça. Eu penso lá na frente, eu arrumo uma desculpa. Então não tem desculpa, você planeja a sua semana, 168 horas. Tira 7 horas para Deus, 1 hora por dia. 161 horas você faz o que você quer. C.S. Lewis, e eu vou aqui repercutir um texto dele, que eu estou lendo um livro dele. Cara fabuloso. Ele ensina que muito frequentemente o que Deus nos ajuda a conquistar, primeiro, não é a virtude em si de matar o mau hábito, mas a coragem e a capacidade de sempre tentar de novo. Quando você está fortalecido por Deus, você tem a coragem e a capacidade de enfrentar de novo. Olha só, diz ele ainda: portanto, quando algo deve ser realizado, ninguém jamais deve pensar em possibilidades ou impossibilidades. Será que vai dar certo, vai dar errado? Vai dar certo, vai dar. E sim, sempre fazer o melhor que podemos. Ele ensina isso. Diga comigo: para mim crescer, eu preciso sempre fazer o melhor que eu posso. Vamos repetir isso de novo? Diga: para mim crescer, para matar os velhos hábitos, para sair do automático na vida, eu preciso sempre fazer o meu melhor. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Oh,
O Espírito Santo está ensinando. Sempre fazer o melhor. Ele continua dizendo, o C.S. Lewis fala assim, ó, pois não importa quão importante possa ser a virtude a ser conquistada. O que é que você quer conquistar? Eu preciso conquistar a virtude de amar, pastor. Eu preciso conquistar a virtude de respeitar as pessoas. Eu preciso conquistar a virtude de... Qual é a virtude? De conversar mais com meus filhos. De tolerar mais as diferenças conceituais, teológicas, sei lá o quê. Qual é? Não importa a virtude a ser conquistada. Esse processo de fazer sempre o melhor, que podemos, sabe, fazer sempre o melhor que a gente pode, ajuda a gente a treinar os hábitos da alma, que são os mais importantes. Os hábitos da alma. Esse processo de fazer sempre o melhor que podemos, cura as nossas ilusões sobre nós mesmos e nos ensina a depender de Deus. Olha que interessante. Você faz sempre o melhor que você pode. E às vezes você vai ver que você vai fracassar. E aí você fala, sou dependente de Deus nisso aqui. Preciso de Deus. Agora, se você fica na ilusão, e é isso que ele está explicando aqui, você vai sempre achar que você é até melhor que Deus. Por outro lado, nós aprendemos que não podemos confiar em nós mesmos, nem em nossos melhores momentos, e nem precisamos nos desesperar em compensação nas piores situações, porque Deus perdoa e as suas misericórdias se renovam. C.S. Lewis conclui esse texto que eu copiei aqui, que a única atitude fatal de um crente é sentar-se comodamente, contentando-se com qualquer coisa menos a perfeição. Está percebendo a importância de acabar com os maus hábitos? Porque isso seria fatal. O comodismo, a convivência com o cheiro fedor do pecado, a convivência com o cheiro de cocô de porco, entendeu? Porque você já pensou, eu falo disso porque eu trabalhei muito tempo, quando na minha adolescência, dos 9 aos 14 anos, dentro de um chiqueirão de porco. E comi muito da abóbora junto da lavagem dos porcos. Porque eu passava fome mesmo. E aquele cheiro, os meus amigos, eu lavava o melhor que podia. Os meus amigos chegavam na sala de aula e falavam assim, milha vaca, sente lá, ó, sente lá para lá, vai para lá. Você cheira porco, cara, tá louco? Porque eu mexia o dia inteiro, a tarde inteira com o cocô do porco. De manhã eu ia na aula, de tarde mexia. Então é um cheiro impregnante. E assim é o cheiro do pecado. Você que pensa que você está conseguindo esconder, mas você não está conseguindo esconder. O seu vício, o seu erro é fatal. Olha para quem está do lado e fala assim, o mau hábito não tratado é fatal. Amém. Então como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir essa mudança de comportamento? Temos ainda um minutinho. Lá em 1 Coríntios 9, verso 23 a 27, está escrito assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo que está falando. Lembra de Paulo? O cara que era o maior perseguidor dos cristãos. O cara que tinha um monte de mau hábito, cheio de poder, orgulhoso, prepotente. Você acha que ele não lutou para vencer ele? Muito Paulo lutou. Se você ler todos os Atos dos Apóstolos, se você ler todas as cartas, o cara se tornou nesse ícone do Evangelho do Novo Testamento. Mas ele lutou. Ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Eu coloquei esse texto por causa das Olimpíadas aqui. Só um leva o prêmio. Só o Bolt lá, nos 200 metros, ninguém ganha do cara. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Uma coroa finita. Quando ele morrer, aquelas medalhas provavelmente vão para um museu lá na Jamaica. Falar, esse aqui é do Usain Bolt. Assim como nós fomos lá em Memphis, lá no Elvis Presley. Está lá o museu, o avião. Morreu, você foi. Finito. Corruptível. Paulo continua dizendo assim, ó. Nós, porém, corremos atrás do quê?
de uma medalha incorruptível. Assim eu corro também eu, diz ele, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e eu reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, ele está dizendo assim, se você não esmurra seu corpo, se você não se domina, se você não decide acabar com os maus hábitos, se você não se continua andando no piloto automático. Eu sei que eu tenho que pedir perdão para aquela pessoa, mas outra hora eu vou, deixa para lá. Eu sei que deixa para lá. É uma corrida, irmãos. É uma corrida, é uma luta diária, constante, sempre em busca de fazer o nosso melhor. Sempre em busca de fazer a nossa perfeição. Identificou algum hábito aí no teu coração? Identificou? Decide acabar com ele na sua vida agora? Existe um mundo de estratégias psicológicas, regras, que ensinam, substitua o hábito, não é nada disso. Para nós cristãos, irmãos, a chave é uma prerrogativa essencial chamada fé. Sempre fazer o melhor que podemos com fé. Sempre fazer o melhor que podemos com fé. Você pode e deve fazer propósitos para acabar com maus hábitos? Sim. Pô, eu vou fazer um propósito, no próximo jejum da igreja eu vou vir aqui, eu vou ficar aqui a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, e eu vou pedir para Deus me ajudar a acabar com esse mau hábito que eu tenho disso aqui. Ótimo, é assim que faz. Você pode e deve orar e suplicar a Deus que o liberte desse ou daquele mau hábito? Sim. Mas você precisa analisar a sua perseverança, porque sua perseverança e sua disciplina está ligada diretamente à sua crença, à sua fé, ao seu nível de fé, chamado temor do Senhor. Se você entender que a sua identidade está em Jesus, que a sua identidade está em Deus, e você colocar Ele acima de tudo, que o Espírito Santo é o que intercede ao Pai por nós, a sua vitória sobre o mau hábito vai ser certa. Lembra de Provérbios 1:7? Todo mundo conhece. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, advertências da sabedoria. Diga comigo isso, vamos dizer esse provérbio para nós gravar bem? Diga assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Temor a Deus vai te motivar, porque tem que ter uma razão. Por que eu quero mudar? Senão você não muda. Se não tem uma razão. Escute. Você tem o hábito de pôr o dedo no nariz. Aí você encontra uma gata bem bonita. Falar para os jovens aqui. Você vai lá na frente dela pôr o dedo no nariz? Claro que não. Hã? Espero, né? Espero que não. Porque hoje em dia está tão virado isso. Você tem um hábito... Não posso falar. Você sabe o meu jeito de falar as coisas, né? Eu ia falar que você tem o hábito de peidar e tal, mas... é melhor falar, né? Temor a Deus vai te... Temor a Deus vai te motivar. Temor a Deus vai te capacitar. Está entendendo? Vamos voltar lá, lembra? Você precisa mudar as prioridades, colocar Deus acima de tudo, para você poder ter temor a Deus. Porque se você não tem temor a Deus, qualquer coisa, até mesmo ir passear com um amigo, vai te tirar do culto. Vai te tirar da presença de Deus. Vai te tirar dos eventos, vai te tirar de tudo. Se você não tem temor, você não vai se capacitar. Por quê? Porque você não vai ler. Você não vai se motivar. Temor de Deus vai te amparar na batalha. Porque quando você começar a convergir a sua santidade, você começar a perseguir santidade, você começa a conversar com a sua esposa, com o seu esposo, você começa a decidir andar na palavra, você começa a ser abençoado. Eu até falei ontem, hoje de manhã,
Eu fui tomar café ali embaixo e alguém perguntou, como é que está, pastor? Eu falei, olha, eu estou meio desconfiado que tem alguma coisa errada na minha vida. Porque está tão boa a minha vida, que o diabo está tão quieto comigo, que eu falei, tem alguma coisa errada. Porque quando o diabo está quieto, é porque ele está se alimentando bem, não está passando fome não. Entendeu? E eu fiquei preocupado, falei, pô, acho que era com o Juliano, com a esposa dele que estava ali, eu falei, Juliano, eu acho que o diabo está meio se satisfazendo comigo. Mas não é assim não, irmãos. Porque você se reveste da armadura de Deus. Você se reveste da armadura. Então as coisas que são corruptíveis, que nós acabamos de ler aqui, essas não te tocam mais. Não é por causa de 10 mil, de 5 mil, de 3 mil, de 8 mil, de 1.000, de 500. Não é por causa de um cliente que você perdeu. Não é por causa de um irmão que se rebelou na igreja. Não é por causa de alguém que falou mal. Você já nem liga mais para isso. Por quê? Porque a tua identidade está onde? Aonde? Aonde? Em Deus. Tua identidade está em Deus. Então não adianta, podem falar o que quiserem de você. Você tem foco. Você tem foco. Está entendendo isso? Aplauda o Senhor Jesus bem forte aí. Diga comigo, temor de Deus vai me motivar. Temor de Deus vai me capacitar. Temor de Deus vai me amparar na batalha. Temor de Deus, de todo o coração, me fará um peregrino vitorioso, vencedor, santo e digno de falar com o Pai. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Quando você tem temor do Senhor, você reconhece a fragilidade da vida, você reconhece a brevidade da vida, você muda a sua escala de valores. Quando você tem temor do Senhor, você reconhece a fragilidade da vida. Você reconhece. Quando você tem temor do Senhor, você sabe que a sua vida aqui na terra é limitada. Você busca Deus em oração. Você jejua. Você participa. Você abandona velhos hábitos. Você sai fora de qualquer coisa que não seja acrescentadora. Hoje eu não leio, mas não leio mesmo alguma coisa que não seja acrescentador. As pessoas às vezes falam assim, mas por que você não vai? Eu falo, o que vai me acrescentar lá? Mas ser convidado para tantos eventos, inauguração de prédio, e não sei o que, eu não vou mesmo, a não ser que eu tenha a possibilidade de evangelizar. Mas daí eu tenho um evento na igreja, eu tenho uma casa para visitar, eu tenho uma família para orar, eu vou largar as coisas que me constroem como pastor, como homem de Deus, quero deixar um legado nessa terra de paz, quero que as pessoas cheguem e rodem o meu caixão e digam, aqui tem um homem que morreu, mas ele doou a vida pelo próximo. E você acha que eu vou largar disso para ir atrás de alguém que vem me bajular? Se eu quisesse, irmão, essa igreja estava cheia de bajulador. Porque chega aqui na porta um monte de gente negociar comigo. Pastor, eu venho para a tua igreja, eu trago minha equipe de louvor, e daí se o senhor me deixar eu subir no altar, eu faço o seguinte, eu ainda... Pessoas que vêm com propostas financeiras caríssimas. Eu pago aluguel de 6 meses da igreja, só que o senhor tem que me dar esse ministério. Esses absurdos, nunca ninguém falou isso para mim, mas eu estou falando aqui uma retórica, é assim que oferecem. Aliás, quando a pessoa chega aqui e fala, eu quero cantar na sua igreja, fala, quanto é que você paga para você cantar aqui? Você que tem que pagar. Ué, o público está aqui, o aluguel está pago, a luz está acesa, no verão o ar-condicionado está ligado. E você quer cantar na minha igreja e quer ainda que eu te pague? Eu não, você que tem que pagar para nós. Não é para Deus? Agora a pessoa quer brigar para vir para o altar. Estou vendo aqui, ó, o Joy começando aqui, o Davidson começando aqui. Pergunta onde é que ela vai todas as terça-feiras de tarde com a pastora. Está pagando o preço. Toda terça-feira de tarde, 2 horas da tarde, está ali. Orando, buscando, orando, buscando. Aí quando a pessoa, não, mas não vão me dar o altar. Aí você fala, tá bom. Onde é que você está sexta-feira à noite que tem oração na igreja? Hã? Onde é que você está terça-feira de tarde? Estou cansada. Estou cansado. Meu Deus, irmãos, meu Deus.
Meu Deus, precisa entender isso. Precisa entender isso. Sabe o Salmo 30, verso 10, fala assim, ó: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Esse é posicionamento de coração. É um posicionamento de coração que gera temor. Irmãos, se você consegue conviver bem com os maus hábitos, e você olha para eles e eles já não te atingem mais no coração, eles não te ferem mais. Se você que é homem consegue andar na rua, olhar para os traseiros das mulheres e achar normal, se é mulher, você consegue olhar para um homem e adulterar com ele no pensamento, e isso não te faz mal, é porque você perdeu o temor. Você perdeu o temor. Se você está devendo para alguém e você não presta conta, pelo menos com dignidade, é porque você perdeu o temor. Se você precisa entender isso. Então esse processo precisa passar numa peneira a nossa vida. Eu disse para você que essa noite era uma noite que ia determinar mudanças sérias na sua escala de valores. Essa noite eu recebi de uma pessoa, ele veio no congresso de família, e ele falou: pastor, Deus falou muito comigo. Eu estou aqui fazendo uma retórica, tudo que está escrito, que estava escrito bem curtinho assim, mas eu entendi o que ele quis falar. Eu preciso voltar para minha casa, eu preciso abraçar meus filhos, eu quero que meus filhos olhem para mim como um pai exemplar, eu quero amá-los, eu quero educá-los, eu quero que eles olhem para mim e falem: eu quero ser que nem meu pai. Quero ser que nem meu pai. Tem coisa mais linda que isso, irmãos? Tem coisa mais isso? Hoje o pastor que estava aqui ministrando, almoçou lá em casa, ele falou assim: o que arde no coração de vocês? O que arde? Ele não perguntou isso para mim, ele perguntou para uma pessoa que estava ao lado. Mas eu respondi no meu coração para mim. Eu falei: sabe o que arde no meu coração? É a alegria de ver as pessoas contarem: pastor, eu cheguei nessa igreja, eu era separado, eu não tinha esposa, eu não tinha família, meus filhos me odiavam, eu estava tendo problemas financeiros, estava problemas jurídicos. Eu estou falando um caso real daqui, tá, irmãos? Mas hoje, pastor, eu sou casado. Hoje eu tenho uma empresa próspera. Hoje eu tenho meus filhos que me amam. Hoje eu tenho uma situação diferente. Hoje eu quero... Isso é temor ao Senhor, irmãos. Então eu quero que você entenda isso. Fique de pé, faz favor.